como mensageiro da palavra, o reverendo Adilson Carvalho Lordelo. Ele vai nos trazer a mensagem. Vamos orar por ele e por cada um de nós, para que a mensagem seja realmente efetivada em nossos corações pelo Espírito do Senhor. Meus irmãos queridos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a abrir a Escritura, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Mesmo assentados como estão, quero convidá-los a que acompanhem a leitura desta porção da Escritura, e após nós teremos uma oração. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a exposição desse fragmento da literatura paulina. Vamos ler uma voz? 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Curve a sua fronte, você que nos acompanha também no nosso canal, se você pode, curve a sua fronte. E vamos orar ao Senhor, suplicando a Ele que faça do nosso coração uma terra bem arada e preparada para que a boa semente possa germinar e produzir frutos. Meu Senhor, em nome de Jesus, nós lemos o Teu livro na esperança, como ovelhas do Teu redil, povo do Teu pastoreio, que comunique-nos nessa noite com eficácia a Tua palavra, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para o desenvolvimento do nosso caráter cristão, para que o serviço que deve ser prestado a Ti promova o louvor, a honra e a glória do Teu glorioso, poderoso e excelso nome. Nós Te pedimos também, Senhor, de igual modo, que por Tua graça, por Tua bondade e poder, comunique de forma eficaz a Tua palavra àqueles por quem Cristo morreu, aqueles mesmos que, mesmo estando vinculados institucionalmente a uma igreja, seja esta ou qualquer outra, ainda não viveram a experiência do novo nascimento, da conversão, da regeneração, da santificação operada pelo poder do Teu Espírito. Nós Te suplicamos agora, Senhor, que o texto lido seja um agente da graça para a promoção do arrependimento profundo de pecados, para que aqueles que o Senhor chamará tenham consciência de quem são e da necessidade urgente que têm de uma nova vida, uma vida gerada pelo Espírito, pelo selo do Espírito, vivida em uma nova realidade, dentro de novos valores que emanam da Tua palavra, meu Senhor, de um coração que não é um coração corrupto, distanciado dos Teus valores, mas um coração novo, transformado, santificado, purificado. Faz essa obra, meu Senhor, que nenhum homem pode fazer. Convence esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, para que arrependido busque refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem oramos. Amém. Meus irmãos queridos, a compreensão da história da igreja cristã, do seu estado embrionário, a reforma religiosa do século XVI
exige pesquisa, historiografia imunizada de pressupostos e a capacidade de conectar os episódios específicos aos gerais, o que fornecerá ao leitor o melhor entendimento da história da igreja. A visão panorâmica, que data de 30 da nossa era a 1517, oferece ao leitor um gráfico vibrante que percorre o período do apogeu, aquilo que nós definimos como declínio, que culminou na condução de homens e mulheres que buscaram a reforma da igreja. Esse período supra-mencionado, em linhas gerais, divide-se, primeiro, na história da igreja antiga, que vai de 30 da nossa era ao ano 100. Segundo, do ano 100 a 313, quando os historiadores definem a igreja como uma igreja católica ou universal. Terceiro, de 313 a 590, eles definem a igreja como a igreja imperial. Em quarto, de 590 a 1073, quando a igreja é definida como a igreja no apogeu da Idade Média. De 1073 a 1294, nós temos a sequência desse período, quando a igreja já está mergulhada numa condição de distanciamento das verdades pura e simples vividas pelos cristãos no primeiro século. E por fim, o texto, ou o período que nos interessa, que vai de 1294 a 1517, a igreja no período que nós definimos como o período do Renascimento. Meus irmãos queridos, é exatamente este último período, que vai de 1294 a 1517, que nos interessa a proporção que nós nos debruçamos sobre aquele período em que a igreja estava se reinventando, buscando compreender que alguma coisa havia sido deixada para trás, buscando compreender que a beleza do Evangelho, na sua simplicidade, pureza, a vida de santidade vivida por aqueles que receberam a mensagem gloriosa da salvação, já não fazia mais parte nem do alto clero, muito menos daqueles que viviam o cristianismo, a proporção que se deslocavam para os templos religiosos. Meus irmãos, é verdade que a história passa a sofrer os seus reveses quando o imperador Constantino passa a nutrir interesses pela igreja enquanto instituição. Sob a inspiração do lema "Um Deus no céu, um imperador na terra", Constantino proclamou em 313 o que nós conhecemos como o Edito de Milão, lei que garantia liberdade para cultuar qualquer Deus. Meus irmãos, esse período que corresponde entre 590 a 1517 foi definitivo para a necessidade de que a igreja fosse reformada. Há pessoas, há grupos buscando reformá-la. A luta pode ser definida como uma luta intramuros. As coisas estavam acontecendo dentro dos arraiais. Cada paróquia, cada lugar, havia inquietação de homens e mulheres que olhavam para os seus líderes e que olhavam para o quadro geral da igreja e já não percebiam mais beleza, não percebiam mais santidade, não percebiam mais significado naquilo que elas professavam viver. Foi assim que Pedro de Bruz,
um sacerdote católico em uma obscura paróquia na França, a qual abandonou no começo do século XII, quando se tornou um pregador do Evangelho e se opôs a Roma, condenando o uso de prédios e altares e a chamada doutrina da transubstanciação, além de se opor à salvação pelas obras. Esse estado de inquietação que toma pessoas, toma também alguns grupos. Nós percebemos que ao fim do século XIII, os valdenses, liderados por um negociante de Leão, chamado Pedro Valdo, movido pelo ensino do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, começou a distribuir o seu dinheiro com os pobres e tornou-se um pregador itinerante do Evangelho da graça do nosso Senhor. O que nós percebemos é que há um clamor de pessoas e de grupos que estão lutando pela reforma da igreja. Eles querem uma igreja mais una, eles querem uma igreja mais santa, eles querem uma igreja mais dinâmica, eles querem uma igreja mais vibrante, eles querem uma igreja mais missionária, eles querem uma igreja mais evangelística, e o que a gente percebe é que o clero romano continua resistindo a que a igreja fosse reformada. Meus irmãos, além desses grupos de pessoas mencionados aqui, há outra fonte de resistência e há também pessoas que estão se levantando à proporção que começam a ler os originais. Nós temos aqueles que ficaram conhecidos na história como os pré-reformadores. Quero mencionar apenas três. Primeiro, lembrar de John Wycliffe, que viveu entre 1328 e 1384. Ele estudou em Oxford a maior parte da sua vida. Até 1378, Wycliffe era um reformador que queria reformar a igreja romana através da eliminação dos clérigos imorais e pelo despojamento da propriedade, já que ele entendia que uma das razões da corrupção da igreja era o dinheiro. Lembramos de um outro pré-reformador, John Hus, que viveu entre 1373 e 1415. Hus estudara na Universidade de Praga e que chegara a ser seu reitor. Ele leu e adotou as ideias de Wycliffe. Hus se propôs a reformar a igreja romana na Boêmia, de modo semelhante às colocações de Wycliffe. Lembramos também de Girolamo Savonarola, que viveu entre 1452 e 1498. Sabemos que Wycliffe e Hus, eles foram estigmatizados como hereges, já que eles colocaram a Bíblia como o primeiro padrão de autoridade dentro da igreja romana. Savonarola, porém, estava mais interessado na reforma da igreja de Florença. Ele procurou reformar o Estado e a igreja na cidade, mas sua pregação contra a vida desregrada do Papa provocou a sua morte por enforcamento. Meus irmãos, o resultado final desta luta daqueles que nós conhecemos como os pré-reformadores é que Wycliffe teve os seus ossos exumados após 30 anos, e ele teve esses mesmos ossos queimados em praça pública como herege. John Hus, que havia adotado as ideias de Wycliffe, foi conduzido a uma estaca e queimado vivo, tão somente porque esses homens estavam buscando a reforma da igreja. Meus irmãos queridos, uma das passagens mais contundentes acerca da inspiração, acerca da inerrância, acerca da suficiência
e da utilidade das Santas Escrituras encontra-se no Novo Testamento. A carta enviada ao jovem pastor Timóteo por Paulo nos traz a descrição do valor da palavra de Deus. E a proporção que nós percorremos esse gráfico de uma igreja que vive um estado de ápice na sua condição ao final do primeiro século, e quando abraça o Estado e vive aquilo que o Estado lhe promovia como benefícios, declina e se afasta da verdade, o que a gente percebe é que há pessoas que estão abraçadas com a beleza da Escritura Sagrada, com a sua inspiração, com a sua inerrância e com a sua utilidade. E a proporção que eles liam o livro de Deus, eles percebiam que havia um grande ato, um grande abismo que separava as verdades encontradas na Escritura da vida daqueles seus líderes e das pessoas que professavam nominalmente a fé na pessoa de Jesus. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, e advertindo acerca de que o seu ministério deveria ser pautado na verdade da palavra de Deus, ele disse: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos queridos e amigos, compreender a intenção do apóstolo Paulo nesse fragmento literário é fundamental para a melhor compreensão acerca da sua visão, acerca do livro de Deus. A passagem tem no seu início a seguinte declaração: volte o seu olhar para a sua Bíblia e veja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Meus irmãos queridos, a primeira declaração de Paulo aqui é extremamente importante. Ele afirma que a Escritura é inspirada por Deus. É importante, inicialmente, compreendermos que a frase inspirada por Deus significa literalmente soprada por Deus. Meus irmãos, a palavra theopneustos, do grego, traz a ideia de soprar, indica que o ensino rabínico dizia que o Espírito Santo pairava sobre os profetas e falava através deles mesmos, mas provinha da boca de Deus, e eles falavam e escreviam no Espírito. Daí a primeira compreensão de que nós não podemos acolher aquela ideia tão comum entre os liberais de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Meus irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus do Gênesis a Apocalipse. Ela é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante. Quando nós abrimos esse livro e lemos, nós ouvimos Deus falando conosco. Nós precisamos de compreender que Paulo está escrevendo a um jovem pastor, estimulando aquele irmão a que se debruçasse sobre as Escrituras, a que compreendesse que a força do ministério pastoral, a força e a vitalidade da vida de um cristão reside na quantidade de verdades das Escrituras que estão na mente do pregador ou de um simples irmão. Meus queridos, quanto à associação das duas palavras, como no registro textual, verso 16, divinamente inspirada, que ocorre somente aqui nas Escrituras, nos indica que toda Escritura deve a sua origem e o seu conteúdo ao sopro divino, ao Espírito Santo de Deus. O que é interessante é que nós podemos criar aqui uma analogia. Pense um pouco na narrativa da criação. Deus dando ordens para que todas as coisas viessem à existência. E disse Deus, e tudo se fez. E disse Deus, e tudo foi se fazendo.
Mas, meus irmãos, quando o Senhor resolveu criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Ele o fez do pó da terra, com as suas próprias mãos. E após criar o homem, a sua imagem e semelhança, Ele soprou nas suas narinas a vida. E ele se tornou alma vivente. Meus irmãos, é por isso que esse livro é diferente de todos os livros que você já pode ter lido. Ele é diferente do Código Penal, ele é diferente do Código Civil, ele é diferente do livro de filosofia, ele é diferente do livro de psicologia, ele é diferente dos livros das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências exatas, que precisam de reparos e de arranjos. Esse livro é a própria manifestação do ser de Deus, que comunica as suas verdades e gera vida em seres espiritualmente mortos. Daí o autor dizer que toda a Escritura, toda ela, do primeiro versículo do Gênesis ao último versículo do Apocalipse, é inspirada por Deus. Meus irmãos, o que nós sabemos é que os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. E como resultado, o que eles escreveram não está apenas isento de erro, mas é de valor supremo, não somente para a igreja, como também para a sociedade. Aqui nós temos tudo que Deus quis que fosse registrado. Aqui nós temos a constituição infalível da nossa única regra infalível de fé e de prática. Meus irmãos, esta inspiração plena de todos os 66 livros da Bíblia foi assim descrita pelos nossos pais, que registraram na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, na seção 2, o que segue. Atentem para a leitura da nossa confissão. Sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamentos, todos dados por inspiração divina, para serem a nossa única regra infalível de fé e de prática. Meus irmãos, nós estamos vivendo o mês da Reforma, e as igrejas históricas e reformadas, nesse período, se voltam, não numa relação anacrônica, mas buscando criar conexões entre aquilo que aconteceu como um grande avivamento espiritual no século XVI e como isso chegou a nós. E o que me chama a atenção, meus irmãos e amigos, é que tudo quanto os reformadores fizeram, como instrumentos nas mãos de Deus, tinha como grande e como maior objetivo revelar a supremacia das Escrituras sobre as tradições e sobre as novas revelações. Daí a ideia que nos vem de que ela é não somente inspirada, daí a ideia de que ela é não somente autoritativa, daí a ideia de que ela é não somente inerrante, mas ela é útil não apenas em questões de doutrina, mas sobretudo de vida para os piedosos, para os peregrinos, aqueles que foram chamados numa relação de aliança com o Senhor. Então nós olhamos para a Escritura, e agora utilizando de um recurso que nos vem do século XVI, que é uma herança dos reformadores de primeira e segunda geração, o que nós conhecemos como uma analogia da Escritura, e nós vamos perceber quanta clareza há nessa verdade, de que a Bíblia é de capa a capa a palavra de Deus, e é tudo quanto nós precisamos como guia para as nossas decisões. O apóstolo Pedro, aliado à ideia que nós encontramos aqui, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, falando da inspiração das Escrituras, ele associa o conceito de inspiração ao da suficiência. Se você abrir a sua Bíblia aí,
na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 19 e 21, você vai perceber também a harmonia da Escritura. Veja, segunda de Pedro, capítulo 2, verso do 19 ao 21, a Escritura diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, a doutrina da suficiência das Escrituras ensina que a Bíblia é suficiente. Contudo, devemos ter a consciência de que, ainda que ela seja suficiente, ela não é exaustiva, ou seja, ela contém tudo quanto Deus desejou revelar à humanidade, mas não contém toda a vontade de Deus. E, obviamente, a proporção dos nossos enfrentamentos e dificuldades na vida, nós percebemos que nós não conseguimos retirar todas as respostas que nós precisamos para os nossos vales e desertos, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Meus irmãos, a fé reformada afirma que as Sagradas Escrituras constituem-se numa regra completa de fé e prática. Constitui-se num manual completo de doutrina e de práticas eclesiásticas e de vida cristã. Esse conceito das igrejas reformadas segue o princípio do livro da lei de Deus. E é simples você compreender que ela é suficiente, mas não é exaustiva. Basta que você recorra ao livro da lei. Já que Moisés, no livro do Apocalipse, lá no capítulo 29, no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, disse assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Qual é o detalhe aqui, meus irmãos? São dois. Primeiro, nós precisamos de nos apropriar do conteúdo da Escritura, porque o texto da lei diz que as coisas reveladas pertencem não somente a nós, mas em herança aos nossos filhos. Eles precisam de discipulado à luz das Escrituras. Nesse mesmo livro de Deuteronômio, no capítulo 6, você vai ver como era preciso o ensino dos judeus aos filhos da aliança. E eles levavam bem a sério a educação religiosa. O detalhe é que muitas pessoas têm deixado de seguir aquilo que está revelado e têm buscado compreender aquilo que Deus não quis e não desejou revelar. Eu posso dizer para vocês nessa noite que tem muitas coisas acerca de Deus e acerca da sua vontade que nós não sabemos. Por exemplo, nós não sabemos o dia do juízo final. E todos aqueles que resolveram calcular pelos sinais se perderam na história. Há um perigo nisso, porque isso está encoberto. É a vontade decretiva de Deus. Nós não sabemos quem é o homem da iniquidade. Nós não sabemos quem é a besta que emerge do mar. Nós não sabemos quem é o anticristo. Mas todos esses seres apocalípticos, eles hão de se manifestar para que se cumpra a palavra de Deus. O que nós sabemos é que há um cenário sendo montado para que Cristo volte. A apostasia está presente,
O desinteresse pelas coisas do céu, pela igreja de Deus, por sua palavra, está crescendo em grosso modo. Pessoas que caminhavam bem, hoje já estão distantes dos arraiais. Isso é verdade na Europa, mas já chega aqui de uma forma contundente na América do Sul. Sobretudo no nosso país, há pessoas declinando da sua relação com Cristo e com a sua igreja por causa dos escândalos, por causa da frieza e por causa das adesões de cristãos a ideologias que não lhes pertencem. Meus irmãos, nós precisamos de nos ocupar com aquilo que está escrito. Leia as Escrituras como o primeiro alimento na manhã. Precisamos entender que quanto mais cheia de Bíblia está a nossa mente, mais imunizantes nós teremos para enfrentar os nossos vales e os nossos desertos. Então, se você quer sucesso, se você quer sair desse fosso, desse abismo que você entrou, leia mais a Bíblia, ore mais, suplique mais a Deus por sua casa e por sua vida, e esteja congraçado na igreja. Não abandone, como muitos têm abandonado, esse meio de graça que é a comunhão dos santos. Meus irmãos, de fato, é verdade que a Escritura vai nos mostrar que ela é suficiente para nós, mas ela não é exaustiva. Nossos pais, na confissão de fé, capítulo 1, que trata das Sagradas Escrituras, agora na seção 6ª, vejam, disseram o seguinte: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura, nada, absolutamente nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições de homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, comum às ações de sociedades humanas, as quais têm de ser ordenada pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra que sempre devem ser observadas. Meus irmãos queridos, voltem o olhar para o fragmento literário que é objeto da exposição das Escrituras nessa noite e percebam que o apóstolo ainda faz a seguinte afirmação, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos queridos e amigos, Paulo utiliza aqui a palavra grega orfelimos, que é traduzida para o vernáculo, ou seja, para o português, pode significar benéfica ou proveitosa. Ele destaca aqui alguns benefícios da Escritura. O primeiro benefício da Escritura, eu quero incentivar você a iniciar essa semana tomando o livro de Deus e lendo mais do que você leu durante toda a sua vida, é que ela é útil para o ensino. Meus irmãos, o que está implícito é a atividade de comunicar conhecimento acerca da revelação de Deus em Jesus Cristo. Muito lamentável que a igreja tenha deixado esse hábito. As muitas facilidades, a tecnologia e as redes sociais têm usurpado aquele tempo precioso que nós precisamos
para nutrir a nossa alma. Não apenas estar aqui no domingo, que é definido como o dia da feira da alma, mas de forma especial, perceber que no interregno dos nossos encontros dominicais, nós precisamos tomar a Escritura todas as manhãs e ler o livro de Deus e ouvir Deus falando conosco e suplicar a Ele por misericórdia, porque à proporção que nós lemos e conhecemos a verdade, nós percebemos como nós estamos separados daquilo que Deus exige de nós. Então, o primeiro benefício, ou utilidade da Escritura, é a utilidade para o ensino. Mas há um segundo benefício aqui, que é a utilidade na repreensão. Meus irmãos, é preciso fazer advertências baseadas na palavra. Os perigos devem ser realçados. Os falsos mestres devem ser expostos e denunciados à luz da verdade. Daí Paulo, um pastor experiente, já idoso, instruiu um jovem rapaz a que amparasse o seu ministério naquilo que a Escritura lhe ensina, de forma especial, quando ele deveria se levantar na igreja para repreender e para advertir aqueles que se afastam da verdade das Escrituras. Mas percebam ainda que nesse fragmento da literatura paulina há uma outra utilidade da Escritura, que é a utilidade na correção. Meus irmãos, enquanto que a repreensão enfatiza os aspectos negativos, a correção enfatiza aqui aspectos positivos. Devemos lembrar que o pecador deve ser não só advertido a abandonar a vereda errada, mas deve também ser guiado na vereda certa ou reta, andar de conformidade com aquilo que abraçou como verdade. Daí toda a exortação do apóstolo, toda a Escritura inspirada, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E esse é o último destaque, a última ênfase que eu quero dar ainda nessa passagem. Dizer para você que a utilidade da Escritura também está para a educação na justiça. Devemos lembrar que o mestre deve preparar o seu povo. E esta recomendação o apóstolo Paulo faz ao jovem pastor Timóteo. Meus irmãos, cada cristão necessita de ser disciplinado, de modo que prospere na esfera onde a vontade santa de Deus seja considerada normativa. E a ideia de Paulo aqui é destacar a necessidade do discipulado para o aperfeiçoamento, do treinamento na justiça. Dessa forma, ele encerra a sua admoestação com a seguinte declaração: vejam, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Entenda aqui essa expressão, o homem de Deus, como todo crente. É como se o apóstolo estivesse dizendo assim, a fim de que toda pessoa seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Nós devemos compreender que todo cristão, amparado pela utilidade das Escrituras, deve cumprir o seu papel como sal da terra e como luz do mundo. O que é interessante é que o desenvolvimento desse papel ocorre eventualmente no interregno dos nossos encontros. A utilidade, a inspiração, a inerrância da Escritura
é percebida a proporção que nós, que somos seres sociais, que militamos e temos relacionamentos na família, no condomínio, no bairro, jovens na escola, nas universidades, na repartição pública, no estádio de futebol, na praia, numa piscina, em qualquer lugar. As pessoas percebem a beleza da inspiração, da inerrância, e percebem a utilidade das Escrituras, quando veem a mensagem gloriosa do Evangelho encarnada em nossas atitudes. E a ideia aqui de ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, primeiro é para o pastor, porque aqui se trata de uma carta pastoral. Mas como a mensagem é universal, nós não devemos limitar essa ação de comunicar as verdades gloriosas da salvação, de tornar-se como uma carta viva, como o bom perfume de Jesus Cristo, apenas aqueles que sobem na tribuna para anunciar as boas novas da salvação. É seu dever, você que é adolescente, é seu dever, você que é jovem, é seu dever, você que é pai, é seu dever, você que é mãe, é seu dever, você que é jovem, fazer com que as pessoas percebam a beleza da mensagem gloriosa das Escrituras, quando você encarna a mensagem. E esta aqui é a ideia que finaliza a mensagem paulina acerca da suficiência das Escrituras. Meus irmãos, nesses dias de tantas facilidades de acesso à Bíblia, é lamentável destacar o quanto ela tem sido desprezada, sobretudo no nosso país. Muito embora haja tantas traduções e facilidades impostas pela laicidade e avanço tecnológico, a nação brasileira jamais imaginou alcançar este número alarmante de analfabetos bíblicos funcionais. Gente que carrega um livro como esse debaixo do braço, mas que nada compreende sobre ele. Gente que diz estar vinculado a uma igreja, mas que não sabe encarar as suas vicissitudes, porque jamais compreendeu a soberania de Deus. Gente que jamais entendeu a providência de Deus e como ela se manifesta na vida dos eleitos. São aqueles analfabetos bíblicos funcionais que leem e nada entendem. Meus irmãos, é possível que este fenômeno seja o produto do abandono de alguns princípios fundamentais acerca da Escritura, que sempre acompanharam a igreja evangélica brasileira. A inspiração, primeiro, nos ensina que as Escrituras foram sopradas pelo próprio Deus. Quando tomamos e lemos o livro santo e sagrado, Deus fala conosco pela palavra. Aliás, deve-se dizer, esta é a única forma pela qual Deus se comunica com o seu povo. Ele fala pelas Escrituras, ela é suficiente para nós. Mas, em segundo lugar, a suficiência das Escrituras nos ensina que não necessitamos de nenhuma outra forma ou fonte de revelação, nem a tradição dos homens, muito menos as novas revelações do Espírito. Há muita gente enganada, porque abraçaram a tradição de uma igreja e comparam-na à verdade da Escritura Sagrada. Puseram em pé de igualdade a tradição, a inspiração. Há pessoas ainda que levam em consideração que alguém pode ser levantado na igreja e pode trazer uma mensagem, dizendo-se um profeta,
dizendo-se um detentor de uma mensagem ou de uma nova revelação do Espírito. Meus irmãos queridos, a suficiência nos ensina que nós não necessitamos de absolutamente nenhuma outra forma de revelação. A Escritura, só a Escritura é suficiente para nós. Mas, em terceiro lugar, a utilidade das Escrituras nos orienta que, mesmo se tratando de um livro antigo, ele continua sendo atual e fonte inesgotável para as decisões mais sábias da vida. Portanto, tenham cuidado com igrejas, bem como com pastores, que têm tratado a Bíblia como um livro ultrapassado e que precisa ser atualizado. Valorize mais a leitura da Escritura, nossa única regra infalível de fé e de prática, e seja guiado pelos pensamentos e propósitos de Deus. Quero concluir a mensagem nessa noite, dizendo para você que dos chamados solas das Escrituras, os 5 solas, os chamados corolários da Reforma Protestante, o primeiro é sola Escritura. Dele advém os outros, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Se você quer vitória na sua vida, se você quer superar suas crises, sua ansiedade, seus problemas, assuma um compromisso hoje de falar com Deus em oração todas as manhãs e ouvi-lo falar por sua palavra. Deus aplica a sua palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar um hino, seguindo o nosso rito litúrgico.